Já está conosco a nossa companheira, a jornalista Vera Magalhães, Som Imagem, aqui na Jovem Pan. Bom dia, Vera, tudo bem? Bom dia, Thiago. Bom dia a todos aí no estúdio e a todo mundo que nos acompanha pelo rádio e por imagens, cada dia mais cedo. É verdade. Ô Vera, agora há pouco a gente até falava aqui com Augusto, o Supremo vai julgar em abril as ações que tratam da constitucionalidade da prisão após a condenação em segunda instância. Será que essa novela vai ter um desfecho definitivo, hein, Vera? Qualquer país sério já teria tido um desfecho definitivo, Thiago. Quando a Suprema Corte se manifesta 4 vezes a respeito de um assunto, estabelece uma jurisprudência e ela passa a vigorar, em qualquer país que leve as instituições a sério, isso já é um indicativo de que aquela é a norma a seguir. Foram 4 essas ocasiões. O primeiro, o ministro Teori Zavascki, em 2016, no início do ano, firmou o novo entendimento de que poderia haver o cumprimento da pena a partir da condenação em segunda instância. Foi seguido pela maioria da corte. Na época, eles discutiam um habeas corpus, portanto, um caso concreto. Isso foi reiterado em outra discussão de habeas corpus e depois, mais uma vez, quando suscitada a questão pelo ministro Marco Aurélio Mello. No final daquele ano, eles chegaram a estabelecer, por meio do plenário virtual, que passaria a ter efeito vinculante aquela decisão. Então, ela passou a vigorar, passou a ser um entendimento a ser adotado pelos outros tribunais que estão abaixo do Supremo. Mas voltou a ser suscitada, principalmente pela defesa do ex-presidente Lula e de outros réus aí em operações como a Lava Jato. Isso voltou a ser abordado pelo Pleno do Supremo no ano passado, por ocasião do julgamento do habeas corpus do próprio Lula. E ali se formou uma maioria de 6-5 para manter a jurisprudência, para que ela valesse e fosse aplicada no caso do Lula. Portanto, foi negado o HC a ele. Nessa ocasião, a ministra Rosa Weber, que é o voto aí considerado a maior incógnita, capaz de decidir a questão, o voto pêndulo dessa questão, ela se manifestou pela manutenção da jurisprudência. E ela disse o seguinte: em qualquer país, é muito pouco tempo você ficar mudando uma jurisprudência ao sabor das circunstâncias, assim como está se pretendendo que seja nesse caso. E ela votou a favor da manutenção da possibilidade de prisão, apesar de lá, anteriormente, no mérito, ela ter se manifestado contra. Agora, o voto dela volta a ser a grande incógnita. Ela vai manter esse entendimento de que é muito cedo para se mudar uma jurisprudência e que isso não deve ser feito ao sabor das circunstâncias, ou ela vai voltar ao seu entendimento original de que a prisão só pode ser executada após o trânsito final em julgado, ou seja, após todos os recursos possíveis. Isso é o grande X aí da questão. Esse julgamento do Supremo que o ministro Dias Toffoli marcou para abril, anunciou ontem num jantar com jornalistas que ficará para abril, deverá de novo mobilizar as atenções do país, no momento em que ele já está bastante polarizado entre defensores do ex-presidente Lula e aqueles que o rechaçam muito fortemente, e já na vigência do governo Jair Bolsonaro. Portanto, dessa vez com o governo atuando fortemente contra a revisão e com o juiz Sérgio Moro, que foi responsável pela condenação do Lula na primeira instância, como ministro da Justiça. E ele é um defensor ferrenho de que a prisão após condenação em segunda instância é um instrumento necessário para diminuir a corrupção, para diminuir os crimes do colarinho branco. Então, vai ser um embate muito potente que vai mobilizar o país, que vai parar todo mundo para de novo assistir o Supremo. Eles que diziam que não queriam mais ter tanto relevo, tanto protagonismo, vão voltar aí a uma nova temporada do seriado The Supremes, Thiago Berratti.